Então, muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês. Nós tivemos um imprevisto do nosso palestrante. Muito provavelmente ele estará ministrando na semana que vem ou na outra. Então, nós vamos começar hoje com a palestra da Tamie, não é? E em seguida nós teremos também a palestra do Guilherme. Então a Tamie vai falar sobre os polímeros e o Guilherme vai falar sobre os combustíveis. São duas palestras muito interessantes e eu quero mais uma vez pedir a atenção de todos, a participação de todos, tá bom? E assim a gente sai um pouquinho mais cedo hoje para aproveitar a sexta-feira, tá certo? Então Tamie, agora a palavra é com você, viu? Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Eu sou Tamie, eu sou aluna da graduação de Engenharia Química e vou iniciar a apresentação da matéria de seminário de petróleo e gás, ministrada pelo professor Oswaldo Assunção. Meu tema é a obtenção de polímeros na indústria petroquímica. A apresentação está dividida em alguns pontos. Primeiro falaremos sobre o que é polímero, como ele é obtido, os tipos de polímeros petroquímicos que existem, destacando suas propriedades e aplicações, e também o conceito de plástico verde. Então, basicamente, o polímero é formado a partir de monômeros. Os monômeros são matérias-primas dos polímeros, são moléculas simples, normalmente orgânicas, que reagem para formar os polímeros. Como estamos falando de reação, temos a influência direta de temperatura, pressão, ativadores e catalisadores para a formação e o agrupamento dessas cadeias. Cada uma dessas bolinhas em amarelo são chamadas de mero, são unidade química repetida na estrutura de polímero. Aqui nós temos alguns exemplos de monômeros, o polietileno e a poliamida, e a gente pode ver que eles são compostos, são hidrocarbonetos, mas podem ser homogêneos ou heterogêneos. O poliamida apresenta o nitrogênio também. E também aparece esse grau de polimerização, que é a quantidade de vezes que esse monômero vai se repetir. Então, a definição mais literal é que um polímero é um material orgânico ou inorgânico, natural ou sintético, de alto peso molecular, cuja estrutura molecular consiste na repetição de pequenas unidades, chamadas monômeros, e se unem através de ligações covalentes, formando uma cadeia polimérica. Mas como ele é obtido? Aqui a gente tem um fluxograma que mostra resumidamente o processo. Do petróleo, aí a gente tem o óleo, o gás natural, passa por um processo de refino, onde se separa os subprodutos do petróleo, os derivados, como os gases de síntese, GLP, naftas, aromáticos, e eles são levados a indústrias petroquímicas, onde vai formar os produtos. A gente tem 3 rotas primárias que definem o estudo de produtos petroquímicos, envolvendo a manipulação de olefinas, compostos aromáticos e gás de síntese. O uso das olefinas, que no caso para formar os polímeros, merece destaque, sendo o eteno, o propeno e o butadieno as matérias-primas mais relevantes. Geralmente, altos investimentos são feitos em plantas que utilizam matérias-primas mais pesadas, as que requerem traqueamento para a obtenção dos produtos petroquímicos básicos. Assim, quando matérias-primas mais leves são empregadas, necessitam de investimento menor. Por outro lado, uma maior variedade de coprodutos é obtida com matérias-primas mais pesadas. Então, aqui a gente tem, bem literal, o que é isso. A partir de um processo sofisticado, as moléculas originais dos hidrocarbonetos existentes no petróleo e no gás são quebradas, recombinadas ou modificadas, dando origem a uma série de produtos, que por sua vez é a base química de outras indústrias, de tecidos, plásticos, pneus, tintas, etc. Mas que processos são esses? São chamados processos de conversão. Eles visam modificar uma molécula a forma de valorizá-la economicamente. São processos irreversíveis também, ou seja, a gente modifica essa molécula em tal grau que ela não vai conseguir voltar à matriz original, que era antes. Alguns exemplos desse
processos são listados aqui abaixo, que são processos térmicos, processos catalíticos, de desintegração ou processo de síntese de rearranjo molecular. Aí a gente vai destacar o craqueamento catalítico, reforma catalítica, que são processos que vão quebrar o petróleo em derivados menores. Aqui nós temos o petróleo, a matéria bruta, o óleo bruto, que a gente passa por uma coluna de destilação atmosférica, uma etapa de refino, onde vai separar diversos derivados desse petróleo. A gente vai destacar a nafta, que vai ser a base para a nossa formação de polímeros. A nafta é uma mistura que contém de 5 a 7 carbonos, ou seja, uma enorme variedade de compostos, e ainda pode ser obtido também uma enorme quantidade de produtos a partir dela. Ela é líquida em temperatura ambiente e usada na indústria moderna para obtenção de solventes industriais e plásticos. Ela é muito utilizada na indústria de petróleo, petroquímica, como matéria-prima. Aqui a gente tem um vídeo. Eita, se quem não quer pegar. Peraí. Bem curtinho. O vídeo está sem áudio. Sem áudio? Sim, desde o começo. Será que é a forma que eu compartilhei? Bota o som alto. Deu certo agora? Não, ainda tá sem áudio. Continua sem áudio também, mas eu acho que com a legenda dá pra gente acompanhar mais ou menos. Eu vou deixar com a legenda, então. Bota a legenda. Ou você pode tentar abrir no YouTube o vídeo. Eu vi que tem link e de repente só para mostrar o vídeo, acho que não tem problema sair da apresentação. Sair do PowerPoint que eu digo. Abre o YouTube e bota esse vídeo. Tá, eu já vou fazer isso. Um minuto. Todo mundo sabe que o plástico está presente em praticamente tudo em nossas vidas. Mas você sabe de onde ele vem? Sim. A primeira resposta da maioria das pessoas é que o plástico vem do petróleo, que em parte está certo. Mas na verdade o plástico ele vem de um derivado do petróleo, que chamamos de nafta. É através da nafta que obtemos os diversos tipos de plásticos: polietileno, polipropileno, EVA, PVC e muitos outros. Quando a nafta chega aqui no complexo petroquímico da Braskem, ele passa por um processo produtivo chamado de craqueamento, que é o aquecimento dessa nafta a elevadas temperaturas, provocando a quebra de suas moléculas em uma mistura de novas substâncias. A partir daí, passa por um processo de vaporização e liquefação, onde obtemos diversos tipos de produtos, entre eles o tolueno, o xileno, o cumeno e os principais, o propeno e o eteno. Alguma dúvida até aqui? Resumindo,
Do petróleo é retirada a nafta, que passa por um processo produtivo chamado de craqueamento, onde obtemos diversos tipos de produtos, entre eles o propeno e o eteno. Agora é contigo, Camila. Valeu, Bruno. Depois que a nafta é craqueada, o eteno retirado dela vai para uma outra unidade da Braskem, indo direto para o reator. Não está muito bem lembrado o que é isso, reator? A gente te explica. Reator é o local onde ocorre o processo de transformação de uma substância, normalmente com a ajuda de outros componentes químicos. Ou seja, o processo de transformação do eteno ocorre com a ajuda de outros elementos conhecidos como catalisadores. E é justamente aí que ocorre o processo de polimerização, ou seja, a formação dos polímeros. Várias moléculas de eteno juntas que, quando reunidas, formam plástico. É na fase de polimerização que os mais diversos tipos de plástico que o Bruno citou no início do vídeo são produzidos. Aqui no caso dessa unidade, PS7, a gente produz o polietileno, que é o plástico base utilizado para uma série de produtos que a gente vê no nosso dia a dia, como garrafas de iogurte, mangueiras, sacos de lixo, entre outras coisas. E é assim que o plástico nasce. Deixa eu voltar para a apresentação. Um minuto. Bom, aqui foi um vídeo da Braskem sobre a produção do plástico e eles destacaram umas etapas. A primeira que foi o craqueamento da nafta. Então eu separei alguns pontos sobre esse craqueamento, que é a quebra do composto hidrocarboneto em hidrocarbonetos menores, ou seja, olefinas com menor número de carbono. A gente tem que quanto maior o peso da matéria-prima, mais fácil o craqueamento. Parafinas saturadas ou canos são mais fáceis de serem quebrados. Pode ser realizado com a finalidade também de obter uma alta seletividade. Aí, após o craqueamento, a gente tem essas olefinas menores, como etano, propano, que são as bases. Nisso, a gente vai fazer técnicas de polimerização. Primeiro faz uma purificação e depois técnicas de polimerização nesses compostos. Os processos de síntese de polímeros ocorrem através de reação de adição, iniciadas com o radical livre e terminadas pela adição de um inibidor, obtendo-se polímeros sem eliminação de moléculas pequenas, ou por reação de condensação de duas moléculas com eliminação de moléculas pequenas. Aqui tem algumas técnicas que seriam técnicas pela solução, que consiste na dissolução do monômero em solvente orgânico, em massa, que é praticamente a mesma coisa, só que agora sem o solvente. Por suspensão, promovida com a dispersão do monômero em um líquido sob agitação mecânica. Emprega-se em iniciadores solúveis no monômero e estabilizadores para evitar a aderência da cadeia do polímero. E microemulsão, usa-se um agente emulsificante, formador de agregados que absorvem as gotas do monômero a ser polimerizado por um indutor apropriado, com calor com a radiação ultravioleta. A distribuição do tamanho das partículas é tal que a dispersão pode ser caracterizada como emulsão ou microemulsão. Nós também temos como, pensa em polímero, pensamos em plástico. E como esses plásticos são obtidos a partir do polímero, nós temos alguns métodos para obtenção deles, que são a extrusão, a moldagem por injeção, moldagem a sopro e a calandragem. A extrusão é um método de fabricação de objetos de forma definida. A extrusão consiste em um parafuso que roda dentro de um cilindro aquecido em uma relação ao qual mantém uma folga muito pequena. As etapas consistem em resina, fundição, moldagem e solidificação. Nós temos a moldagem por injeção, que consiste no amolecimento do material em um cilindro aquecido. A injeção se dá em alta pressão e no interior de um molde. A forma final ocorre na etapa de resfriamento, e o método empregado na fabricação de brinquedos, baldes e outras peças. Temos a moldagem a sopro. Sua concepção é semelhante ao usado na fabricação de garrafas de vidro, por exemplo. Após a aplicação de ar sob pressão no molde, ocorre o resfriamento e tem aplicações mais diversas, não estando limitada à produção de garrafas ou outros recipientes. E, por último, a calandragem,
que é um método de fabricação que consiste na passagem do plástico em rolos aquecidos, produzindo filmes de melhor qualidade que aqueles obtidos pela extrusão, por exemplo. Aqui nós temos um panorama total, assim, desde o petróleo, a obtenção do derivado da nafta, e aí seguindo pelo processo de craqueamento, tendo do eteno, propeno, buteno e compostos aromáticos também, benzeno, tolueno e xileno, que vão formar. Essa daqui é a nossa primeira geração de produtos, que são chamados de petroquímica básica, responsáveis pela produção de insumos principais, que são esses que eu acabei de falar. A partir deles, a gente vai fazer reação de reações poliméricas, também a segunda geração. Aí a segunda geração que transforma os produtos básicos através de processos de purificação e adição de outros materiais em produtos petroquímicos finais. A exemplo, nós temos o polipropileno, PVC, poliéster e muitos outros. A partir desses polímeros, a gente transforma eles em plásticos. E aí, o tipo de polímero que a gente usa define também as propriedades dos nossos plásticos que a gente vai ter. A terceira geração é onde os produtos resultantes da indústria da segunda geração são quimicamente ou fisicamente modificados, dando origem a produtos de consumo. Aqui nós temos alguns exemplos: tapoeres, vasilhas, canos, garrafas. Então, eles são utilizados nos mais diversos setores: construção civil, para alimentos, automóveis, autopeças, máquinas, e etc. Vão para o consumidor e alguns podem ser reciclados, mas infelizmente outros não. Qual é a diferença? Nós vamos classificar os plásticos em termoplásticos, que são aqueles possíveis de ser reciclados, e termoestáveis, ou seja, os termos fixos, que por apresentarem ligação cruzadas não podem ser reciclados, como o pneu, por exemplo. Aqui a gente vai destacar a segunda geração, que são esses produtos eteno, propeno e tal. E eu destaquei o eteno porque ele é uma das estruturas mais, é uma dos compostos mais usados para a produção de polímero. Por se tratar de uma estrutura simples, um composto relativamente barato, ele é fácil de ser mudado, produzido, e ele também apresenta, nas reações, forma poucos subprodutos. Então, que faz com que seja economicamente mais viável também. Nós temos que, através de reação de eteno, são produzidos 30% de todos os produtos petroquímicos, e os derivados são usados como plástico, anticoagulantes, solventes, materiais de vestuário. Então, uma gama de aplicação deles. Temos o propeno também, que é um subproduto também muito utilizado. Ele vem a partir... 2/3 são obtidos de refinarias e 1/3 do craqueamento da nafta e do eteno, que está acima. Também é muito importante para fazer vários compostos, então, na fabricação de plásticos, resinas, produção de poliéster, por exemplo. Eu até destaquei alguns aqui na apresentação, que seria a fabricação de plástico e resina a partir da acrilonitrina, obtida na reação de propeno com amônia e oxigênio, a produção de resina de poliéster plastificante a partir do óxido de propileno, obtido pela reação do propeno com ácido hipocloroso, e a fabricação de resinas e plastificantes obtida na reação de isomeração catalítica do propeno. Aqui nós temos a molécula dele também ao lado, e a reação de polimerização. Nós temos também os aromáticos leves, que são os benzeno, tolueno e xileno. Eles são obtidos principalmente da parte de craqueamento catalítico, ou depois do craqueamento, a gente faz um processo de reforma catalítica. É muito utilizado para aumentar o índice de oxigenagem dos combustíveis, por exemplo, mas também esses compostos podem ser utilizados como matéria-prima para a formação de plásticos. Então, eu destaquei alguns que são muito utilizados, que
é o etilbenzeno, que é matéria-prima para a produção de elastômeros, plásticos, resina. Temos o fumeno, usado na obtenção do fenol, que é empregado no preparo de resinas, epóxi, policarbonetos, plastificantes, entre outros. Temos o nitrobenzeno, que é, a partir dele a gente faz a síntese da anilina, que é empregado na fabricação da borracha. E o ciclohexano, que é para fibras de nylon. Então, aqui eu coloquei um pouquinho sobre o processo de reforma catalítica, justamente para a obtenção desses aromáticos. Nós temos um fluxograma aqui do lado, e ele divide esse processo em 3 etapas. A seção de pré-tratamento, essa que está em amarelo, a seção de reformação, que já está em vermelho, laranja, e a seção de estabilização, essa daqui em azul. Na seção de pré-tratamento, a gente tem que promover a proteção futura do catalisador contra impurezas presentes na carga, através de reações com compostos com hidrogênio. Então, essas reações são efetivadas pelo catalisador de pré-tratamento. Eles podem ser o óxido de cobalto, por exemplo, e os derivados de enxofre, nitrogênio e oxigênio e as impurezas voláteis são separadas em uma torre retificadora, está aqui, vocês conseguem ver, onde se obtém a nafta pré-tratada. Aqui, bem bonitinha. A partir da nafta pré-tratada, a gente já vai para a segunda parte, que é a seção de reformação. A nafta pré-tratada recebe uma carga de hidrogênio e passa por uma bateria de fornos e reatores, como é ilustrado aqui, forno, reator, onde se promove diversas reações. Aí eu listei as reações aqui: desidrogenação de hidrocarbonetos naftênicos, isomerização de hidrocarbonetos, desidrociclização de hidrocarbonetos parafínicos, isomerização dos parafínicos também, hidrocraqueamento de naftênicos, hidrocraqueamento de parafinas e reação de formação de coque. Depois da reação de formação de coque, a gente já tem a seção de estabilização, que promove o reciclo do gás hidrogênio ao processo e a separação das correntes gasosas leves do GLP e do reformado catalítico. Esse reformado catalítico que sai já está rico em aromáticos leves, que é o benzeno, tolueno e xileno. Então, sintetizando tudo, os tipos de produtos petroquímicos gerados são influenciados pela natureza dos hidrocarbonetos, temperatura de reação, tempo de permanência na fornalha. Os produtos finais da indústria petroquímica são agrupados como plásticos, elastômeros, fibras, fertilizantes, solventes e outras coisas. Aqui a gente tem mais falando sobre os plásticos em si, e são os polímeros sem aditivos, são chamados de resina. Com a adição de aditivos, eles passam a ser denominados plásticos. Por exemplo, materiais como PVC, polietileno são chamados de resinas quando saem dos reatores e plástico quando recebem os produtos que vão melhorar sua qualidade. Os plásticos podem ser termoplásticos ou termoestáveis. São relativamente rígidos e possuem alto peso molecular, sendo facilmente moldados sob pressão. Aí aqui a gente tem os termoplásticos, que é um plástico polímero artificial, que é dado uma temperatura, apresenta uma alta viscosidade, podendo ser moldado com facilidade até, e ele é possível ser reciclável também, por conta das suas ligações. As suas cadeias são mais lineares, então é mais fácil de reciclar. Já em contrapartida, nós temos os termos estáveis, também chamados de termofixos. Eles possuem uma cadeia polimérica unida através de reticulações ou ligações cruzadas. Então, quando você aquece essa substância para moldar ela em outra coisa, reciclar, pode acontecer a degradação do material polimérico. Logo, esses termostáveis, eles não são possíveis recicláveis, como eu já tinha dito. Exemplos deles são o pneu, por exemplo.
E aqui, por essa coisa ambiental também, que o petróleo não é uma fonte renovável, que nem todos os plásticos obtidos dele são recicláveis, a gente tem uma contrapartida com o plástico verde, que já pode ser obtido a partir da cana-de-açúcar. Então, eu trouxe uma comparação do polietileno verde com o polietileno fóssil. O processo que a gente acabou de ver, petróleo, aí o derivado do petróleo, que é a nafta, passa por um processo de craqueamento, processo de purificação, e aí nós temos o nosso etano petroquímico, que vai por reações de polimerização e ser transformado no polietileno. Aqui nós já temos a cana-de-açúcar, ou seja, daí a gente tira o etanol e passa por um processo de desidratação e vai para um processo de purificação. Nós temos o nosso etano verde com grau polimérico e passa pela polimerização e temos o polietileno também. Então é uma forma ambientalmente sustentável, assim por dizer, por ser oriundo da cana-de-açúcar e não de uma fonte não renovável. Nós temos um vídeo também da Braskem, que eu não sei se vai passar agora, mas eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, que fala um pouquinho sobre esse plástico verde e sobre a economia que tem no Brasil, chances de plantação de cana-de-açúcar, uma medida para a gente parar de usar tantos combustíveis fósseis. Eu vou sair aqui da apresentação rapidinho para pôr no vídeo no YouTube como da outra vez. Assim como as pessoas, a natureza se equilibra pelo gasto e reposição de energia. Práticas sustentáveis buscam gastar menos e repor ao máximo a energia da natureza, e assim reduzir os impactos ao equilíbrio natural da Terra. É hora de pensar no equilíbrio da vida e na nossa responsabilidade com a sustentabilidade. A Braskem lançou em 2010 o primeiro polietileno certificado de fonte 100% renovável, o plástico verde. Mas como ele é produzido? A partir da cana-de-açúcar. Tudo começa na plantação. O Brasil possui terras vastas e férteis, com clima e solo ideais para o cultivo da cana, o que faz do país o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Além disso, a cana-de-açúcar brasileira possui uma alta eficiência no consumo de água, já que é irrigada, em sua grande maioria, naturalmente, pelas águas das chuvas. O Brasil é um país extenso que possui uma área de 851 milhões de hectares, dos quais aproximadamente 330 milhões de hectares são terras aráveis. Hoje, cerca de 1% das terras aráveis são ocupadas pela cana-de-açúcar, sendo que somente 0,02%, ou 65 mil hectares, são usadas para a produção do polietileno verde. A indústria da cana-de-açúcar no Brasil concentra-se principalmente no centro-sul do país, onde se encontram 85% da produção. Esta região está localizada a mais de 2.000 quilômetros da floresta amazônica. Além disso, a Braskem criou o Programa de Compra Responsável de Etanol, que estabelece boas práticas a serem seguidas em todo o processo produtivo. O cultivo da cana-de-açúcar captura CO2 da atmosfera durante o seu processo natural de fotossíntese. A cana é colhida e enviada até as usinas que a convertem em etanol e açúcar. Ainda na usina, o bagaço da cana é transformado em bioenergia para atender às necessidades energéticas do processo produtivo, além de parte da demanda de energia das cidades. O etanol utilizado para a produção de polietileno verde da Braskem contribui para a captura e fixação de CO2 da atmosfera.
Das usinas, o etanol é transportado para ser convertido em eteno verde, através de um processo desenvolvido pela Braskem. Deste ponto em diante, a produção do polietileno verde segue o mesmo caminho que a produção do polietileno convencional. Para entender melhor, a produção anual de 200 mil toneladas de polietileno verde representa uma redução de 950 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Chegando ao cliente, o polietileno verde irá utilizar o mesmo equipamento usado na conversão do polietileno convencional. O processo e a qualidade do produto final são mantidos sem a necessidade de investimentos em máquinas e equipamentos. O polietileno verde permite a sua aplicação na produção de diversos produtos que hoje já podem ser encontrados no Brasil, Europa, Ásia, Américas e Oceania. Após o consumo, os produtos feitos com polietileno verde da Braskem podem ser reciclados nas estruturas já existentes para a reciclagem do polietileno convencional. O polietileno verde evidencia não só o compromisso da Braskem com a sustentabilidade, mas também o compromisso de toda a cadeia produtiva, dos produtores de etanol, das empresas que utilizam polietileno verde e dos consumidores que escolhem estes produtos. Para assegurar a origem do polietileno verde, a Braskem criou o exclusivo selo I'm Green, que garante a escolha de um produto que utiliza o plástico produzido a partir da cana-de-açúcar. Este selo foi criado para que os nossos clientes possam comunicar ao consumidor final o compromisso com a sustentabilidade. Polietileno verde da Braskem, produzido a partir de fonte renovável, colabora para a redução dos gases do efeito estufa. Processo de transformação igual ao polietileno convencional. Reciclável. Possui selo I'm Green. www.braskem.com/plástico. Então, esse vídeo apresentou um pouquinho sobre o polietileno verde, que é uma alternativa ao combustíveis fósseis, como diz, e também as indústrias petroquímicas que poluem muito o meio ambiente. Aqui eu tenho minhas referências e abro para agradecer ao FRN e ao PEG pela oportunidade dessa apresentação. Perguntas? Muito obrigado também. Muito obrigado. Tá dando para me escutar bem aí? Sim, professor. Então, ótimo. Eu vou deixar agora, em primeiro lugar, o pessoal para comentar a sua apresentação, fazer alguma pergunta, por favor. Também eu vi que no vídeo também da Braskem, que é a partir da nafta que a gente produz os polímeros, não é? E muitos dos polímeros, assim, por exemplo, os plásticos, né? Que tem assim muita aplicação na vida cotidiana, eles são, no meio do caminho, são os aromáticos. Então a reforma catalítica que transforma os constituintes da nafta em aromáticos, é isso, né? Assim, principalmente. Eu vi que a nafta em si, depois do processo de craqueamento, ela não tem muitos compostos aromáticos nela, mas tem um pouco. Aí depende do tratamento do que você quer. Por exemplo, no vídeo da Braskem, eles não queriam muito os compostos aromáticos, então não tem esse processo lá. Só que é um processo muito utilizado para aumentar também o índice de octanagem de combustíveis, enfim, trazer esses compostos aromáticos e nas aplicações que eu listei aqui. Além dessas, tem muitas outras também que eu vi durante a minha pesquisa. Entendi. Eles aumentam a quantidade. É só um comentário, porque é como você já respondeu. Naturalmente, na nafta não tem uma concentração, vamos dizer assim, de aromáticos suficiente para depois a produção
do monômero, né? Que depois vai, por exemplo, o etilbenzeno, ele entra no poliestireno, né? Então quer dizer, se você não tiver o etilbenzeno, ou seja, o aromático, você não consegue produzir o poliestireno, né? Então é necessária essa intervenção através dessa reforma catalítica, não é isso? Ou pode fazer diretamente o craqueamento catalítico também. Certo, perfeito. Agora, no que diz respeito às condições operacionais das polimerizações, em geral, como é que se dão essas reações? Que condições de temperatura e pressão que são empregados? Ou é variado isso aí, entendeu? É para polimerização. Pelo que eu vi, as reações elas seguem esse princípio aqui, mas eu acho que varia muito de composto para composto, porque como é de cadeia de 5 a 7 carbonos, a gente está falando de compostos muito diferentes entre si. Tem uma diversidade muito grande. Inclusive, quando eu pesquisei, eles não especificavam muito essas condições, sabe? Ele dizia mais ou menos, eu tratei um pouquinho do eteno, que eu vi, que é a mais utilizada. Certo. Essa é uma pergunta um pouco mais específica, não se preocupa com isso, mas é porque existem polímeros que já envolvem condições mais severas, e aí acaba, para essa minha última pergunta que eu queria fazer, onerando o processo, né? Se a gente tirar de fora, tá certo, a questão ambiental, né? Como você mostrou, né? Quantas toneladas de dióxido de carbono são capturadas, né? Pela produção da cana, né? Então esse é um aspecto que não dá, até as empresas de avião, quando você faz um voo, por exemplo, de Natal até Lisboa, aí tem a quantidade de carbono que é gerada, né, pela emissão de CO2, mas tirando essa análise de fora, tá certo? Essa questão ambiental, né, de captura de CO2, como é que ficaria a análise econômica? O que você acha? Partindo da cana e partindo do petróleo para chegar no eteno, né? O que você acha? Sinceramente, ainda falando um pouquinho da questão ambiental, a cana-de-açúcar ela também polui de outras formas, por exemplo, mas ainda utiliza muita água nas plantações, ainda tem o problema das queimadas. Então, os dois processos em si, eles acabam que eles têm um grau de poluição. A única diferença, acho que a mais marcante para mim, é que o petróleo não é uma matéria-prima que pode ser renovável. Então, tipo, tem todo aquele processo, ele vai acabar um dia, seria uma alternativa? Sim, mas atualmente eu não vejo essa substituição sendo amplamente aplicada. Entendi. Agora, nós temos um material, inclusive está no site do NUPEG, é de um autor chamado Turton, né? Ele faz análise econômica de processos. A minha pergunta comparando esses dois processos, partindo do petróleo e partindo da cana-de-açúcar, para chegar no eteno, certo? Porque depois, como você demonstrou, a polimerização ela é comum, porque você chegou na matéria, no insumo, né, para polimerização, que é o eteno. Eu digo, até chegar ao eteno, qual seria vamos dizer, o ônus que a gente paga usando a cana-de-açúcar, usando o petróleo, entendeu? Eu não sei em questão de valores, professor. Se você me der um tempo, eu posso até pesquisar a respeito. Não, isso aí dá pra fazer, tem que fazer uma análise. Não, era só, assim, eu posso pesquisar e te informar depois. Eu realmente fiquei curiosa com o assunto, mas eu não pesquisei isso para essa apresentação, não. Mas com certeza você já respondeu.
O fato de ser renovável e de ter essa captura de CO2, apesar de também ter poluição, como você bem explicou, o polietileno verde ele é bem mais atrativo, com certeza. Poxa, pelo que o vídeo mostrou, a gente tem um potencial de produção de cana muito grande ainda, né? E ainda a nossa, pelo menos aqui, né, em Goianinha, em Baía Formosa, onde mais que a gente tem aqui no estado, acho que tem em São José de Mipibu também, né? Nós temos, assim, uma cultura da cana-de-açúcar até um pouco retrógrada, né? Que queima, etc. Dá para fazer uma produtividade muito mais inteligente e como tem terra sobrando, quer dizer, a gente poderia substituir não somente o polietileno, mas muitas outras coisas, né, que dá para fazer. E aí entra a biorefinaria, que é muito importante. Nós tivemos essa semana que passou uma defesa de tese justamente para extrair o furfural, né, que é um outro insumo do bagaço, né? Então, quer dizer, o bagaço, como vocês mostraram no vídeo, ele está sendo usado para queima, para combustão, né, geração de energia, mas ele também tem conteúdos que podem servir para refinaria, etc. Bom, eu estou vendo que tem muitas pessoas que estão saindo, né, e entrando. Eu não sei se está acontecendo algum problema, mas pronto. Não tem ninguém que queira participar, ajudar aqui na discussão, ou está todo mundo satisfeito? Foi muito boa a apresentação, viu, Tamir? Fala. Só um comentário, né? Principalmente nessa questão ambiental. Eu estava tendo uma discussão com uma colega minha, que ela trabalha na área ambiental da Assembleia Legislativa aqui do Estado. Aí essa questão ambiental, mesmo que tenha um impacto ambiental da cana-de-açúcar, tem também a questão dos derivados do petróleo se tornarem um passivo ambiental, né? Já que a gente não pode deixá-los como estão, não pode simplesmente despejá-los, tem que ser tratado. Já a cana-de-açúcar, né, como a Tamir falou, é muito mais fácil você fazer a reciclagem e depois que foi plantado, produzido o plástico verde, você pode fazer o processo de reciclagem ali por inúmeras vezes, já que ele é 100% reciclável, né? Entendi. Só esse comentário mesmo, e também parabenizar, muito boa a apresentação, também ficou show de bola. Obrigado, Thiago. Agora, essa questão, nosso programa... É o Abdênio, professor. É o Abdênio, obrigado, desculpa, Abdênio. É parecido a voz do Thiago. Acho que dá para você ser cantor também, viu? Obrigado, Abdênio, perdão. Assim, o que você está falando é muito importante e nosso programa de recursos humanos, ele se chama Engenharia de Processo. E eu tenho, se vocês forem também para o programa de pós-graduação em Engenharia Química, no início, que o próprio professor Afonso, que hoje não está presente, ele foi o fundador. E a ideia de criar um programa de pós-graduação em Engenharia Química era justamente em cima do desenvolvimento regional, não é? No desenvolvimento de novos processos. Então, uma coisa que eu quero destacar, que eu estudei bastante já na disciplina de Engenharia de Processos, é a questão da análise de um processo. Porque, vejam, hoje muitas coisas já estão desenvolvidas, né? Então, como nós vimos, tem 2 rotas para produzir o etileno. Então, cabe agora para o engenheiro ter capacidade de analisar. E como o Abdênio mostrou, existem vários aspectos de análise. E, infelizmente, não dá para analisar o processo por uma rota só. A gente tem que somar os vários, entende? Então, por exemplo, na parte dos biocombustíveis, às vezes uma coisa que de repente não compensa economicamente, mas de repente gera emprego na terra, tá certo? Como o caso da cana-de-açúcar. Então, isso entra por um aspecto social, vocês estão entendendo? Quer dizer,
Existem vários aspectos. Agora, a indústria do petróleo é uma das que pesa muito na parte ambiental. Então, hoje, a legislação está mais rigorosa. Ainda não está muito rigorosa, viu, gente? Mas, assim, está rigorosa. Então, eu quero dar os parabéns para a Tamier. Você está em São Paulo, né, Tamier? Sim, professor. E tá calor aí, tá? Tá um pouquinho hoje, até mesmo eu estranhei essa temperatura toda aqui. Aqui tá Mas quente. ainda tá mais fresco que aí. Eu acredito, porque aqui o sol tá torrando mesmo, viu? Mas pronto, teve uma chuvinha, né? Tá muito legal. Por aqui tá por aqui, pior daqui impossível. Tá com muito calor, Daniel? Eita. Pronto. Gente. Já vai ter o Natal, já nós estamos em 2021, viu? Por incrível que pareça. Mas vamos nós, né? Então, eu não sei se o Guilherme tá disponível, agradeço mais uma vez também, viu? Tô sim, senhor, tô por aqui. Então vamos lá, Guilherme, very good, now it's your turn, manda ver, viu? Thank you, Professor Osvaldo. Thank you too. Vamos nós. Você tá conseguindo compartilhar, Guilherme? Pronto. Veja aí se apareceram para vocês, deu certo? Deu sim, tá ótimo. Prontinho, pode começar? Pode sim. Então, pessoal, boa tarde a todos primeiramente. Meu nome é Guilherme, eu faço parte da pós-graduação de Engenharia Química, tenho doutorado esse ano. Oi! E vou apresentar para vocês aí um pouquinho sobre a produção de combustíveis. Oi! Especificamente sobre a gasolina e o diesel, né? Então, vou apresentar um pouquinho a definição histórica da gasolina, seguidamente pelo seu processo de produção, depois definir o diesel e o seu processo de produção, resumir um pouco o processo de refino com essa questão com um vídeo, e apresentar algumas curiosidades sobre isso, e enfim, a bibliografia, né? Então, primeiramente, a gasolina é uma mistura líquida e volátil de hidrocarbonetos, né, obtida a partir do refino de petróleo. E, historicamente... Guilherme? Oi? Se for pra apresentar aí, porque tá parado aqui pra gente. Pelo menos pra mim. Deu uma... Rodrigo, obrigado, viu? Tá aqui, tá quanto 5 no meu aqui? Tá parado ainda? Tô no slide 3 aqui. Me manda a conta aí do cara. Aqui pra gente tá só o modo de apresentação, mas ele não tá em tela cheia. Ele tá. Só não tá em tela cheia, mas tá passando. Eu acho que só passou porque ele saiu. Porque o sumário eu pelo menos não vi. Eu mando os 80, mas eu vou demorar um pouco aí. Eu vou ter que dar uma olhada aqui como é que eu vou fazer. Pera aí, viu? Você botou para apresentação uma tela ou a tela toda? O que eu não tenho é o aqui a tela toda, deixa eu descer aqui e colocar a tela de novo aqui para vocês. Pra ver se... Tá, eu tô sem a grana agora, ó. Vamos lá. Mas eu vou ver aqui, deixa eu ver. Eu tô na aula toda? agora, não posso parar. Tá viu? sim, tá ótimo. Foi? Pronto. Então vamos lá. Historicamente, a gente teve basicamente 3 eventos aí significativos para a produção de gasolina, né? O primeiro foi a perfuração do primeiro poço de petróleo nos Estados Unidos, na Pensilvânia. E inicialmente ele era utilizado principalmente para obtenção de querosene, né? Que era para... Nessa época tinha aquelas lâmpadas aí, como na figura 1 a gente mostra. No segundo evento foi o desenvolvimento do Otto, né? Que até aquele... A gente tem quem já pagou termodinâmica de processo, aquele ciclo de Otto, né? Que foi desenvolvido. E desenvolveu o motor de combustão interna de 4 tempos. É o exemplo do motor aí na figura 3. E o terceiro evento foi quando o Henry Ford apresentou a produção em massa de automóveis, e aí foi que a gasolina se tornou mais relevante, né? Tem o modelo T aí na figura 3, onde se tornou mais necessária. A gasolina, vou apresentar só
bem rápido aqui a questão dos tipos de gasolina, né? Normalmente tem gasolina A e C. A questão da gasolina A é a gasolina pura a partir das refinarias, né? Ela pode ser comum e premium, o que muda é só a questão da octanagem, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E a gasolina C é a mistura da gasolina com o etanol, né? Com etanol anidro, então também comum e premium, de acordo com a octanagem obtida. Só como curiosidade aqui, a produção de petróleo em barris no Brasil sempre foi crescente, né? A gente ainda está na parte em que ainda tem bastante coisa para explorar, e a demanda energética também é crescente, e junto a isso também é crescente também a nossa necessidade dos combustíveis, tanto gasolina como diesel, né? Aqui eu coloquei até a parte de importação, pelo fato de que a gente, apesar de ter o nosso petróleo, a gente sabe que o nosso petróleo ele é um pouco mais pobre em relação ao de fora, e que acaba que a gente precisa importar pelo nosso baixo ainda nível de refino que a gente tem no nosso país, mas que tende a mudar, talvez, no futuro. Então vamos passar para a parte das propriedades da gasolina, né? Uma delas, primeira e normalmente que é mais falada, é o índice de octano. Então, como você pode ver na figura 6, na câmara de combustão, o vapor ele se aquece, o vapor lá dentro, durante a compressão. Então, a mistura de vapor e gasolina ela é inflamada com a faísca lá em cima, quando o pistão atinge essa posição lá no topo. Só que alguns compostos eles tendem a se inflamar antes que essa vela seja acionada. Então, o que se chama de autoignição ou a ignição prematura. Quando ocorre isso, aí chama essa ignição de batida de pino, né, o knocking. E é aí que é comparado a questão que é definida a questão da octanagem, né? Quanto menor esse knocking, maior vai ser a octanagem. Então, como exemplo, como base, né, eles colocaram o N-heptano como 0, a octanagem do N-heptano, e o 2,24 trimetilpentano como a maior octanagem, apesar de a gente vai ver que existem compostos com maior octanagem acima de 100, principalmente compostos aromáticos, mas que esse foi definido como a base para o 100. Então, a gente tem também o teor de enxofre, né, e a estabilidade de armazenamento da gasolina. O teor de enxofre ele tem que ser bastante, o mínimo possível, a gente não pode ter enxofre nenhum, por causa que os compostos formam um óxido de enxofre, e quando o enxofre é liberado para a atmosfera, causa todos aqueles problemas de chuva ácida, etc. Então, a partir de 2017, se não me engano, o limite, tanto no enxofre, tanto na gasolina, se tornou para menor que 10 ppm. O que, na verdade, já foi bem maior do que isso, né? Até porque quando a gente tem aqueles combustíveis, a gente tinha S200, S50, que é a questão do enxofre, exatamente 50 ppm, 200 ppm, mas que não, pelo menos nas rodovias, não podem ser mais utilizados esse tipo de combustível, apenas abaixo de 10. Para os processos de produção agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de produção da gasolina. Então, os principais, a gente tem a destilação simples, né, direto já como a gente vai mostrar daqui a pouco, o óleo sendo destilado, aquecido e destilado, a reforma catalítica, o craqueamento catalítico, o craqueamento térmico, o hidrocraqueamento, a isomerização, alquilação e polimerização. Então vamos lá para o processo de destilação. Normalmente a faixa de ebulição da gasolina, ela se compreende entre normalmente 40 e 200 graus, né? Os componentes têm número de carbono entre 5 a 12. A mistura mais simples é a nafta, de leve destilação, e as mais pesadas elas não são utilizadas porque elas não apresentam alta taxa de octanagem, né? Então, sem processamento adicional, a nafta pesada ela não tem outra função além de solvente. As parafinas normais, lineares, elas não têm a octanagem muito baixa também, e para o N-heptano, como já foi mencionado anteriormente, é 0. As isoparafinas, elas possuem um alto índice de octano, próximo de 100, que são normalmente os compostos mais desejados na parte refina,
e os aromáticos como benzeno possuem um índice maior do que 100. Então aqui a gente tem um exemplo de como sai o óleo bruto e como é que ele segue, né? Ele é introduzido na refinaria, ainda com muita impureza, como areia, sais orgânicos, etc. E essas impurezas, principalmente a água, elas precisam ser removidas antes da destilação. Por isso que existe esse dissolter antes. A dessalinização, ela é uma lavagem com água, né, que pode ser realizada tanto no campo da produção ou na refinaria, e segue direto para a parte para a torre de destilação, onde vai poder separar de acordo com o ponto de ebulição, né? Então, como a gente vê a parte da gasolina, principalmente o nafta leve, né? Assim, a gasolina direta sem tratamento, sem tratamento para poder obter a gasolina direta. Aí depois você tem um nafta pesado, querosene, um gás óleo mais leve, que essa parte aqui é do diesel que a gente vai falar mais depois, e tem uma unidade de destilação a vácuo, que, como a gente sabe, termodinamicamente, quando a gente trabalha no vácuo, a gente é capaz de diminuir o ponto de ebulição, né, de um composto. Então, como existem muitos compostos que não são capazes de entrar em ebulição até os 400 graus na pressão atmosférica, a gente passa os compostos mais pesados para essa câmara a vácuo, para que ela possa poder lidar exatamente com esses compostos. Então, agora para o primeiro processo seria a isomerização, né? Por exemplo, as parafinas normais, que são as frações mais leves, principalmente butano, pentano, hexano, elas têm baixa octanagem para motor e gasolina. Então, os isômeros, como a gente falou antes, eles têm uma octanagem muito maior, são mais desejados. Então, essas unidades de isomerização, elas convertem as parafinas em isoparafinas e olefinas de cadeia linear em isolefinas. E como exemplo para vocês, vou mostrar daqui a pouco a isomerização do butano, que fornece o isobutano como principal alimentação para depois ser alquilado. Então, aqui, por exemplo, a isomerização de compostos C5, C6, né, com 5 e 6 carbonos. A mistura C5, C6, ela entra no fracionador para separar os N dos iso, que são os produtos desejados, né? Então, o N ele é purificado para depois ser misturado com hidrogênio e cloreto de hidrogênio, que vai ser aquecido depois em torno de 250 a 500 graus Celsius, sob pressão de 300 a 1000 PSI. Né? O tempo de residência normalmente desse processo é em torno de 10 a 30 minutos, e o hidrogênio sempre sendo utilizado para controlar as reações. E aí no final você produz os isômeros do C5, C6. Outra forma de obtenção da gasolina pela reforma térmica, outra forma de tratamento, né, de refino. A reforma térmica normalmente utilizada a 510 e 595 graus. Sob pressão aumenta o índice de octanagem dessa gasolina, porém ela é pouco efetiva quando comparada à reforma catalítica, né, utilizando o catalisador. Por isso que não vou entrar tanto em detalhe dela aqui, por causa que os processos com catalisador são muito mais eficientes, né, que a gente vai falar agora. Então, a reforma catalítica, ela é conduzida na presença de hidrogênio, né, com catalisadores de hidrogenação, desitrogenação, normalmente suportados em alumina ou sílica alumina. Catalisadores principalmente para obtenção de aromáticos, se utiliza muito ZSM5, HZSM5, e a gente tem
Em seguida, por exemplo, a corrente tanto de entrada como a corrente de saída dessa parte de reforma catalítica. Então, por exemplo, na corrente de entrada, a gente vê que a gente tem bastante parafina, quase nenhuma olefina, naftenos e aromáticos. A gente vê que na corrente de produto, a gente consegue diminuir esses naftenos para basicamente zero, né? O aumento do aromáticos não se dão por produção de aromáticos, simplesmente por aumento da concentração relativa deles no produto, né? Então não são produzidos aromáticos no processo de reforma catalítica, mas é a diminuição realmente dos naftenos. Então, a reação típica aqui da reforma catalítica, né? Onde o N-hexano ele vai gerar o benzeno e juntamente com 4 moléculas de hidrogênio. Agora, para a alquilação. A alquilação ela é feita exatamente para os compostos de cadeia curta que não atingem a quantidade de carbonos suficientes para entrarem naquela faixa de C5, C12, né, que é necessária para a gasolina, para a qualidade da gasolina, né? Então, por exemplo, na alquilação, o isobutano ele reage com olefinas, C3 a C5, na presença de ácidos fortes para produzir hidrocarbonetos de cadeia ramificada. As olefinas, principalmente de unidades de craqueamento, etc., elas são convertidas, né? Então, está resumido direitinho aqui para vocês. A questão das reações. Aqui está o esquema da alquilação, né? Então, a alquilação normalmente ela é feita com ácido fluorídrico, um ácido muito forte. Então, por isso, normalmente é tomada uma precaução bastante alta para garantir que tudo esteja realmente contido, né? A alimentação é misturada com isobuteno, reciclado para dar uma razão de isobutenolefina necessária para fazer o tratamento. Aí é introduzido no reator. Normalmente a temperatura é baixa, a temperatura ambiente mesmo, de 20 a 40 graus Celsius, e reage com o ácido fluorídrico, né, em alta pureza. E aí essa mistura ela é levada para um decantador e um removedor de ácido para a recuperação do ácido fluorídrico. Aí a parte inferior desse removedor é enviada para um desisobutanizador, e aí esse desisobutanizador recupera o isobuteno. E um despropanizador é utilizado para purificar o isobuteno. Aí a corrente de produto entra no desfluorinador para lavagem, né? E aí depois separa o N-butano do produto final, que já estará alquilado, né? Também chamado de alquilado. Agora a gente tem também outra forma de obter gasolina, que é pela polimerização, né? Então os gases de olefinas, principalmente, eles podem ser polimerizados em produtos líquidos, né, que são adequados para a faixa de carbono entre 5 e 12 da gasolina. Então, como eles exigem os polímeros eles têm um alto valor de octanagem, por causa da ramificação do hidrocarboneto. E aí por isso que eles são desejados no produto da gasolina. E a reação, o processo de polimerização, ele é mostrado nessa figura 12, né? Então, na polimerização de butilenos, por exemplo, como é que é? Na polimerização de butileno, as condições elas são controladas para que possa produzir uma grande quantidade de isoctenos, isso. E aí, na hidrogenação, eles vão produzir isoctanos, com uma faixa de octanagem acima de 90, e a remoção de compostos de nitrogênio depois é pelo contato exatamente com uma corrente de água em contracorrente.
E agora para o FCC, que na verdade é basicamente o que mais produz gasolina, né, responsável por mais da metade da produção da gasolina mundial, e ele gera fluxos de destilados para posterior refino ou mistura também. E também produz uma grande quantidade de vapor de alta qualidade. O esquema é esse mostrado aí, né? Então, a unidade típica, ela tem 3 principais, né? Que é esse Riser Reactor, que leva a corrente para cima, o regenerador e essa parte aqui do Disengaging Vessel. Como curiosidade, eu coloquei aqui os principais aditivos utilizados na gasolina, né, até porque, como a gente vê, tipo, tem muito produto corrosivo, etc. Então, se saísse completamente pura, sem aditivo nenhum, ia continuar a questão da oxidação muito forte, corrosão também, emulsificação, etc. Então, adiciona-se, por exemplo, oxigenados para diminuir as emissões, né? Antioxidantes para minimizar a oxidação durante o armazenamento, detergentes para a limpeza do injetor e minimizar depósito de carbono, inibidores de corrosão para minimizar a formação de ferrugem, demulsificadores para prevenir a formação de emulsões, né, no fluido, e anticongelantes, principalmente para lugares frios, para minimizar a formação de gelo no carburador. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o diesel, né? Então, historicamente, o diesel ele começou principalmente por causa da invenção do motor de ignição por compressão, né? Que é essa figura 14. E aí, na figura 16, mostra exatamente como o motor funciona, né? Então, ao comprimir o ar, é aquecido. Com aquecimento, o combustível é injetado, ocorre a combustão, e depois tem a exaustão. A gente vê como mudou em questão de estética com o primeiro motor a diesel. Óbvio que existem vários motores a diesel, não só o de carro, mas em questão hoje é bem mais compacto, como mostra a figura 15, o motor movido a diesel. A questão do diesel, eles têm muito a questão do diesel contra o biodiesel e não contra, desculpa, as diferenças entre o diesel e o biodiesel, né? E na verdade é só porque o diesel ele é o produto puro obtido através do refino do petróleo, enquanto que o biodiesel ele possui adição. O biodiesel é obtido de forma normalmente de outras formas naturais, de outra forma de óleo, principalmente com a transesterificação, né? O diesel aqui no Brasil ele é dividido em basicamente 2 tipos, né? O tipo A, que é o diesel puro, e o tipo B, que é o diesel com adição de biodiesel. Então, como vocês podem ver as moléculas, a de cima seria uma molécula típica do diesel e a de baixo é a molécula do biodiesel. E exatamente esses átomos de oxigênio que fazem a diferença nas características, né? Então, o oxigênio ele está presente no biodiesel devido à forma que ele é produzido, enquanto que o petrodiesel, também chamado, né, é produzido em condições anaeróbicas, etc., como já foi explicado em outras apresentações, durante um longo período de tempo, né? Então, resultando na remoção do oxigênio, deixando apenas hidrogênio e carbono para a formação do petróleo. Então, você vê claramente as diferenças disso nas propriedades, principalmente no índice de cetano, né, na densidade energética, enxofre. Normalmente o biodiesel tem menos enxofre, o ponto de nuvem do petrodiesel também é menor, né, menos 5 graus, enquanto do biodiesel é de 20. E como o petrodiesel ele é tido como base, né, estabilidade oxidativa do biodiesel, e a lubricidade também é tida como um pouco menor,
Em relação. Prosseguir também um pouquinho da diferença, já que a gente está falando de diesel e gasolina, sobre as propriedades combustíveis, né, principalmente a densidade. Você vê que o diesel ele é um pouco mais denso, o índice de cetano, óbvio que a gasolina, para isso é um pouco irrelevante, porque a gasolina é mensurada em índice de octanagem, né, mas só para mostrar que realmente o diesel ele tem um poder maior. O poder calorífico é basicamente o mesmo, o diesel é relativamente, substancialmente mais viscoso, com pontos de ebulição bem maior, né? A gente vê naquela parte de fracionamento de destilação, que eu vou mostrar de novo daqui a pouco, mas que até em questão de conteúdo de carbono, hidrogênio e enxofre são bastante parecidos, tirando a parte do enxofre, que a gasolina passa por uma hidrodesulfurização muito maior do que o diesel. Aqui eu volto com a figura 5, né, que foi a figura que eu apresentei um pouco mais cedo, para mostrar a questão da obtenção da gasolina, que é essa parte normalmente de topo, né, de C5 a C12, porque na verdade o diesel é obtido da mesma forma. A diferença é porque o diesel é essa fração mais pesada, né, que a gente tem aqui entre 290 e 371 graus, onde a gente obtém o diesel em si, né? É óbvio que da mesma forma que a gasolina, e eu optei por não me tornar repetitivo aqui, podem ser utilizados vários outros processos de refino, né, que já foram explicados anteriormente para a obtenção desse diesel, mas que, como são muito parecidos até mesmo com o da gasolina, e principalmente que a destilação, para o caso do diesel, exige muito menos tratamento do que a gasolina exige, né, para adequação em relação às propriedades necessárias. Não fazia sentido repetir tudo isso só que para o diesel, né, só para mostrar realmente que são combustíveis diferentes. E eu optei por não falar muito também do biodiesel, porque eu vi que existia uma palestra que está focada somente nisso. Aí eu falei, não, então não vou entrar muito no assunto do colega futuro aí, para não atrapalhar também a apresentação. Aí agora fazer um resumo aqui. Se não tiver som, não se preocupem, não precisa de som para entendimento, é só mostrar realmente a questão do resumo do refino por parte da destilação.
Prontinho, aqui era só realmente para mostrar a diferença, né, de onde é obtido essa parte da gasolina, que é aqui no topo, e o diesel já é quase que a última, como é que eu chamo? O último estágio, né, o penúltimo estágio. É uma parte bem menos volátil do petróleo bruto. Aqui eu trouxe algumas curiosidades recentes, só, né, em relação a essa parte de combustível utilizado como energia, né? Então você vê que, por exemplo, o governo britânico já proibiu a venda de carros a partir de 2030 que sejam rodados a gasolina ou diesel, né? Então, exatamente para acelerar essa transição para energias mais renováveis. Em contrapartida também, a gente tem ultimamente a elevação do preço do diesel e da gasolina, principalmente por causa da queda que a gente teve no início do coronavírus, né? A gente lembra até que antes da pandemia, o professor Afonso deu uma mini palestra mostrando lá o preço do petróleo Brent, e que ele estava estável, né? Estava até aqui, assim, estava quase $60, né? E de repente, na semana seguinte, após a palestra dele, o preço do barril tinha despencado para quase $20 o barril, né? Então hoje a gente já vê que já tem voltado, né? Tem se normalizado mais esse preço, e até mesmo por isso tem aumentado também um pouquinho o preço da gasolina, né? E acho que a tendência também, até mesmo com essa parte da Petrobras está se desfazendo, como já foi falado em outras apresentações, de alguns pontos, né, para abrir para a parte privada, vai abrir um pouquinho de oportunidade já vou precisar falar, mas essa parte de precisa refino de transferir o petróleo. dinheiro, precisa? Para quem quiser se aprofundar mais, com certeza vão ser necessários aí mais profissionais nessa área, tanto regionalmente Manda quanto ele mandar a nacionalmente. minha conta que eu transfiro para a conta dele. Aqui as referências utilizadas, o slide vai ficar Tá bom. disponível. É que eu tô na aula, eu vou ter que parar agora, que eu tenho que falar E é agora. isso. Espera um pouquinho Obrigado só, já te pela falo, atenção de peraí. todos. Desculpa pelas travadas aí e pelo probleminha técnico aí do início. Tranquilo? Aberto a as perguntas agora. E qualquer dúvida, tô por aqui. Tá, muito obrigado, viu, Guilherme? Muito bom. E agora quem gostaria de participar, por favor? Eu tenho aqui uma dúvida. Professor, tá ouvindo? Tô ouvindo sim. Fala, Kelvin. Pronto. Na verdade, eu queria tirar... É uma dúvida misturada com curiosidade, né? Porque o Guilherme falou ali da parte de aditivos da gasolina. Até bem bacana, né, pessoa abordar isso, porque está no nosso cotidiano. A gente dirige ou não, passa por um posto de gasolina, vê lá o preço da gasolina aditivada e da gasolina comum. Eu queria saber se a comum já tem alguns aditivos e a aditivada seria só algum a mais para dar performance no motor, ou se os aditivos que ele mostrou já são da aditivada e a comum não tem nada disso. Não, no caso esses aditivos aqui, eles são para todas as gasolinas, né? O que muda realmente a questão da prêmio, da aditivada que o povo chama, é o índice de octanagem, né? Então eles é uma gasolina, digamos assim, que é mais pura em questão de compostos, né? São compostos com maior eficiência energética, digamos assim. Aí, mas a questão dos aditivos mesmo, normalmente são para todas as gasolinas. Assim, esses aditivos que foram mostrados, no caso. Tá bom, Guilherme. Obrigado. Valeu. Alguém mais, por favor? Vamos lá? Obrigado, viu, Kelvin? Bom, eu fiquei em dúvida, porque a Tamier falou sobre a reforma catalítica para produzir aromáticos, não foi? Isso. E aí depois você falou
as reformas catalíticas não geram aromático. Aí eu olhei no teu slide, aí tinha aromático. Aí eu fiquei confuso. Não sei se foi erro meu. Foi erro meu. Tá, não, porque eu fiquei confuso. Porque na verdade é exatamente para a produção de aromáticos, né, que são produtos que têm um índice de octanagem normalmente até maior do que 100, né, que tem um benzeno, tem acho que 115 a 125, que não são tão misturados na gasolina por causa do índice de contaminação do benzeno, né, Isso. questão da saúde, né, mas ainda assim é para produção de aromáticos, sim, foi falha minha. Não, então, aí existe uma questão assim interessante, quer dizer, não é desejável que na gasolina tenha aromáticos, não é isso? Isso, principalmente o benzeno, né? Mas assim, tem, mas em uma proporção bem baixa. Bem baixa, porque seria, eu acho que não atenderia a legislação, porque isso pode causar uma poluição, uma toxidez muito alta. Isso, exatamente. Então, agora, para a parte de polímeros e de plásticos, dessa parte petroquímica aí tem um valor agregado significativo, aí tem que fazer parte mesmo, né? Não é verdade? Isso, exatamente. Pronto. Aí está muito rica a sua apresentação no que diz respeito aos fluxogramas, né? Eu não sei se você confeccionou ou você tirou da literatura. Eu peguei da literatura até inserir na bibliografia para alguém. Pronto, perfeito. Mas estão muito bons. E também você detalhou também condições operacionais, está muito legal. Eu tenho visto essa questão da produção dos combustíveis. A gente vê temperaturas altas, né? Mas dentro do processo tem muita integração energética, não é isso, Guilherme? Então, assim, sim. Acaba sendo, vamos dizer assim, não tão caro o consumo de energia, porque tem como semelhante ao carro, né? Que a gente alimenta a bateria quando está o motor funcionando, quer dizer, no final das contas não fica aquele ônus, né, para a produção, não é isso? Isso. Pronto. Exatamente. Tanto, até mesmo na reforma catalítica, tem muita produção de hidrogênio, né, por meio, assim, fica uns hidrogênio perdido. Isso. E muito consegue ser recuperado, até mesmo gases, né, como butano, etc., podem ser reutilizados na própria produção. Até mesmo você mostrou, né, que na própria um produto da polimerização é injetada, é misturada na gasolina, não é isso? Isso, exatamente. Quer dizer, é um subproduto da polimerização que é aproveitada para a própria gasolina. Exato. Tá, não sabia não. Agora, assim, eu tenho ouvido, né, a gente hoje com essas mídias sociais, né, pronto, foi uma coisa que está me incomodando no sentido do seguinte: eu não tenho, assim, nenhuma inclinação política, mas, assim, por conta da pandemia, a nossa demanda por gasolina caiu. Eu acredito, o consumo de gasolina deve ter diminuído. A minha dúvida é, a nossa autonomia ainda é necessária a importação de nafta ou a importação de gasolina? Você chegou não é obrigado a responder, né, Guilherme? Porque talvez... Mas você tem uma curiosidade, né? Como é que está o nosso cenário de gasolina? A gente está se autossustentando ou a gente está dependendo ainda de ajuda externa? Não, na verdade, para ser completamente sincero, tem até aqui, eu tinha colocado aqui, a nossa importação de gasolina e diesel, ela tem sido crescente nos últimos anos, para ser sincero, pelo menos pelo que eu pesquisei. Por causa que a gente não tem a capacidade ainda de refinaria para abastecimento nacional o suficiente, sendo que ao mesmo tempo, junto com isso, tem o aumento da demanda energética, né? A gente está cada vez utilizando mais a energia, está cada vez mais... Mesmo com a pandemia, a população está aumentando, né? Mesmo com a pandemia, a população está aumentando. É óbvio que a gente não tem dados ainda muito concretos sobre esse ano ainda, mas acho que vai ficar mais claro no próximo ano, quando eles levantarem todos os dados, né, em relação a isso.
Mas, pelo menos até o ano passado, a importação de gasolina ainda estava sendo crescente. E se importa a própria gasolina ou importa a nafta para gerar? Quer dizer, já importa a própria gasolina mesmo? Se importa a própria gasolina. Caramba. Exato. Quer dizer, eu acredito que essa seja uma situação que não é confortável, por exemplo, para a gente que é engenheiro químico, que poderia estar suprindo né, montando mais unidades, né? Porque assim, como a própria, quer dizer, não é uma coisa que a gente deva aceitar, né? Assim, mas assim, o cenário tem piorado, não tem melhorado. Não. Principalmente porque a gasolina, ela é basicamente 20%, né, em relação de rendimento da questão do refino do petróleo. Então, como a gente não tem muita refinaria, a gente acaba dependendo muito do exterior ainda. Uhum, certo. O cloud point é quando fica turva a mistura, é isso? Isso. Quando aparece a primeira mudança de fase, né, entre elas, que eu coloquei aqui, entre o petrodiesel e o biodiesel. Isso é quando abaixa a temperatura? Isso, a transição, quando abaixa a temperatura. Para o diesel normal é menos 5 graus, então é muito baixo, quase impossível chegar. Mas o cloud point para o biodiesel já são 20 graus, né? Então precisa de um pouquinho mais de aditivo para ter certeza que não vai solidificar. Eu não sei se todo mundo está entendendo, mas não sei se todo mundo está entendendo. Alguém não entendeu o que quer dizer isso? Essa é uma questão muito interessante. Para nós aqui no Brasil não tem tanto problema, principalmente aqui no Nordeste, né? Sim, assim, exatamente. Mas lá fora você pode acordar e tá congelado seu combustível. Exato. Vocês estão entendendo, gente, a situação é muito curiosa essa situação. Nós temos, por exemplo, a adição o Kevin falou sobre aditivos, né? A adição do etileno glicol, não foi? No radiador. Porque em tempos, por exemplo, de inverno lá no hemisfério norte, as temperaturas ficam abaixo de zero, então você não vai conseguir recircular água no radiador do motor se não tiver um etileno glicol que vai abaixar o ponto de fusão, né? No caso do cloud point, o sistema se torna heterogêneo, não é isso? Ele fica... Isso, exatamente. Ele fica bifásico, né? Ele fica bifásico, então isso compromete a qualidade do combustível, tá certo? E aí... Pronto, aí a gente não pode estar comercializando. Por exemplo, se eu estiver operando numa temperatura abaixo de 20 graus, é possível formar duas fases lá e aí pode estragar o motor, essas coisas. Então, que até o que às vezes as pessoas não chega a ser o cloud point, mas é mais por causa do ponto de ebulição, por causa da gasolina, que às vezes falam a questão de não abastecer quando estiver muito quente, porque como a gasolina ela já tem um ponto a parte dos compostos tem aquele ponto de ebulição já perto dos 30 graus, então quando você coloca gasolina, às vezes você pode estar colocando um pouquinho de vapor também, você não está colocando só o fluido, né? Pelo menos é o que é colocado. Então, você gosta de termodinâmica, você fez até o curso com a gente, né, Guilherme, lá no final do ano passado. Fiz lá com o professor Marcelo. Tá completando um ano, você acredita? Como passa rápido, né? Tá, exatamente. Saudades. Foi muito legal. Aí, assim, saindo um pouco da termodinâmica, né, só um pouquinho, tem a parte de estabilidade oxidativa, né? Então, o diesel do petróleo, ele tem vantagem frente ao biodiesel. Isso por conta dessas duplas ligações, por conta é um éster, né? Então isso, exatamente. Ele tem vulnerabilidade para se decompor. Isso é um fator muito negativo, tá certo? Então a gente pode pensar, eu estou dando aula para engenharia de alimentos também, né? Então os alimentos têm validade, né? Então o biodiesel acaba não tendo aquela estabilidade que tem o diesel, né? Isso é muito... Não, e não tem como chegar nela, pelo menos ainda não, né? É crítico, isso é um assunto, eu tô trazendo essas coisas à tona, porque, assim, a gente escuta
muito sobre biocombustíveis, né? Mas existem fatores negativos também, né? Então, e eu não considero que o petróleo não seja natural, né? Também tem que tomar um pouco de cuidado. É a mesma coisa aqueles que... Eu não estou criticando absolutamente nada, tá? Tem gente que come carne, tem gente que não come carne, né? Mas assim, a carne também é natural, entendeu? Não tá nada assim... Então assim, o petróleo também... Agora, claro, o plástico, né? Aí já começa a ser uma coisa sintética e tal. Aí já comprei. Mas o petróleo foi feito sozinho, né? Isso. Agora, lógico, né? Não é comestível, né? A professora Camila, que está de licença agora, né? A gente sempre brincava, né? Ela trabalha com alimentos, fala, vamos inventar um biscoito, né? Uma bolacha, né? De petróleo, né? Pronto. Mas, de certa forma, acho que tem muita coisa que ele está comendo que é parecido com petróleo, realmente, tá certo? É um cancerígeno quanto. Você vai lá no McDonald's, parece uma minhoca lá, uns negócios lá, umas coisas engraçadas, né? Uns polímeros, né? Que nem a Tamir falou. Mas, assim, é muito legal a sua apresentação, é uma coisa que a gente precisa atualizar. Eu acho que um apelo para todos nós, mostrou aí, né, que a Inglaterra, né, tá mudando aí a questão dos carros. A partir de 2030. Exatamente. Então, essa tendência no nosso país, eu não sei quando isso vai se dar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa disso aí? É uma loucura, né, gente? Como é que a gente vai mudar o nosso país com quantos? 220 milhões nós estamos agora? Sei lá. É uma loucura, né? Isso, mas nós temos que estar procurando soluções. Eu acho que a engenharia química, ela entra, assim, com um papel muito importante para poder contribuir, né? Assim, a gente pensar em processos, em alternativas. E uma das coisas claras, pelo que eu extrair da pergunta, é expandir. A gente tem que produzir mais, né? Sim, agora, sim. eu não sei se vai ser esse o caminho, né? Como se vai ser a gasolina ou se vai ser outro combustível, né? O que eles vão trabalhar lá na Inglaterra? O que eles vão fazer? Vão trabalhar com hidrogênio? Como é que vai ser? Eu acho que porque eles estavam, principalmente para veículo elétrico. Pelo menos é o foco dele. Certo. Elétrico mesmo. Isso. Não é célula combustível, não. Não, pelo menos pelo que eu vi, o foco era combustível, era carro elétrico mesmo. Até nos Estados Unidos também tá um boom bastante grande de carro elétrico lá. Tem até os pontos já de você abastecer o carro, colocar na tomada. Lá tem no lugar dos postos, né? Certo. E a fonte de energia elétrica para suprir essa demanda? Porque a energia elétrica tem que vir de algum lugar, né? Entende? Exatamente. Aí provavelmente eu acho que tem que ser uma energia elétrica muito mais eficiente, né? Isso. Então, porque, por exemplo, o próprio carvão produz energia elétrica, né? Ou a hidrelétrica, essas coisas, né? Então, a gente precisa pensar também no balanço de energia, né? Como é que vai se dar isso aí, né? Por exemplo, tudo bem, não vai exatamente. Porque assim, é muito bonito, né? O governo britânico, né, empurra agora, a cultura vai ser essa, tá? E vai sair, quem vai pagar o preço no final das contas, né? Exatamente, é verdade. Eu tô falando assim porque se vocês... eu tive a experiência de morar lá perto lá da Inglaterra, né? E no inverno, eles consomem muito óleo, né? Para poder aquecer as casas, não é isso? Então agora, se já carro não vai ser utilizado, imagina no inverno, de onde vai sair a energia? É isso que eu me pergunto. Não é questionar, assim, é saber de onde vai vir, né? Mas tudo bem. Sim. Talvez essa célula combustível, ou não sei, deve ter alguma coisa que seja eficiente para poder gerar, né? Aqui, de certa forma, a gente ainda tem pelo menos a vantagem que a gente pode, pelo menos aqui no Brasil, né, a questão da energia solar e energia eólica, né? A gente tem como dar uma integrada nessa parte renovável, mas lá fora já não sei.
Não, eu estou trazendo isso por ignorância mesmo. Acho que o professor Afonso aí ia explicar alguma coisa diferente. Ou alguém aí tá segurando, não sei se o Matheus está ouvindo aí, alguém está segurando as informações. Eu não sei, eu não sou muito especialista nessa parte energética, mas como a Tamier respondeu, existe uma relação muito íntima entre a energia e o meio ambiente, né? Então, assim, o preço que a gente paga, né? Você vai numa cidade como São Paulo, que eu nasci lá, a própria Tamier está lá, a gente vive com uma poluição do caramba, não é? Porque tem muitos carros rodando, etc. Aí você chega para mim e fala, beleza, vou ter os carros aí, como é que chama agora? Elétricos. Tá, mas da onde vem essa energia? Será, se você pega uma hidrelétrica como a de Itaipu, o fato de produzir aquela quantidade de energia tem um impacto ambiental também muito alto pelo fato daquela água que está sendo descarregada naquela terra lá, aquilo também causa um impacto ambiental tremendo. Então, professor Oswaldo, licença. Toda. É o Afonso aqui. Eu acho que entra muito no âmbito daquela questão que já vem sendo tratada aqui já algumas vezes, né? Que pelo Raimar, pelo aquele Antônio, eu acho também, da questão da mudança da matriz da transição, Alfredo Renault, que foi a primeira palestra, né? Ou foi o superintendente? Isso. Perfeito. Isso, mas o Raimar também comentou sobre isso um pouco, né? Que as empresas de petróleo estão migrando, passando a ser empresas de energia como um todo, né? E buscando outras formas de se produzir energia, né? Acho que entra, além do que aquele rapaz também da semana, acho que retrasada, falou da questão de desenvolvimento dos aerogeradores, energia eólica, de melhorar a potência. E eu acho que vai por esse caminho aí, melhorar a eficiência. E lá, pelo que eu sei, na Europa, eles têm muitas torres, né? Não sei na questão do país em questão aí, mas existe hoje um aumento muito grande das torres lá, offshore, né? Perfeito, muito bem. Offshore. Então, é uma utilização. A minha dúvida é justamente essa, é de capacidade, tá certo? Porque hoje que é Black Friday hoje, né? Eu tive a demanda de sair para comprar material de construção, eu estou em reforma ainda e outras coisas, e eu observei o trânsito da cidade, aqui de Natal, né? Me lembrou um pouco a cidade que eu nasci, que ela é São Paulo, né? Então, assim, o volume, a demanda por transporte não é pequena. Então, mesmo que você tenha lá, por exemplo, energia eólica, será que a gente tem capacidade, entendeu? De ficar sem a utilização? Então, eu não fiz essas contas, eu não sei, mas provavelmente vai ter sim, né? Já que 2030, como o Guilherme mostrou, nós vamos... Professor, aquele rapaz que deu a última palestra, eu acho, que o Afonso, que era da UFRN, eu acho que é o Antônio, não tô lembrado o nome dele. Ele falou sobre isso, né? Do CT Gás. Isso. Ele falou sobre a capacidade de expansão e falou também trouxe dados de contratos já firmados, né? Acho que até 2030, ele falou. Não tô lembrando agora, mas eu sei que aumentava muito a quantidade de produção de energia, com os contratos que já tem assinados, né? Perfeito. Sem levar em consideração possíveis contratos, né? Legal. De investimento. É como você explicou muito bem, João Afonso, a matriz, ela não vai poder ser, então o uso do petróleo vai ter que ser inteligente, né? E a matriz, ela já está migrando, né? Naturalmente. Então, pronto, bacana, né? Agora... E aqui no Brasil também, não sei se você lembra, né, professor? Alguém também trouxe pra gente aqui que a questão estrutural também do país vai tornar essa transição para os carros elétricos, por exemplo, bem mais lenta do que o que vai acontecer na Europa, né? Com certeza. Se imagina. Com certeza. Não, hoje eu tava lá na Deodoro, aí eu peguei uma travessa à esquerda, lá perto, quem conhece, aquele Hospital Varela Santiago, e a rua era bem estreitinha e a calçadinha bem estreitinha, e na calçada eu dei uma tropicada numa caixa lá não dava para ver. Então eu vi também a Deodoro
pela primeira vez com ciclovia. Aí eu vi um senhor andando de bicicleta na rua e a ciclovia lá do lado, né? Um sol da bexiga, não tinha ninguém andando na ciclovia. Então, assim, a nossa migração, tá certo, para uma energia elétrica nos carros, eu acho que isso vai tardar, com certeza vai levar tempo, não é? Mas, assim, de todas as formas, nesse ponto de vista, como é que não seria nem nessa rubrica de energia, nós como país Brasil estamos confortáveis. Só que o fato da gente importar gasolina realmente é muito desconfortável, né? É um atestado para o engenheiro químico que é analfabeto. Para mim, engenheiro químico é analfabeto, porque ainda não conseguiu produzir gasolina para toda a população, né? Por exemplo, tá certo? Mas pronto, não quero falar mal nem de governo, nem da nossa profissão, mas nós deveríamos estar diferentes, tá certo? Uma cidade mais organizada, com mais, não só Natal, mas as cidades brasileiras com mais facilidades de mobilidade, essas coisas. São coisas que, se você vai num país como a Inglaterra, a Dinamarca, onde eu morei, também eu já fui muito para a Inglaterra, a gente vê as facilidades para andar numa calçada, para se mobilizar, para se transportar dentro da cidade. Então, aí esse anúncio de 2030, espero que seja verdade, né? Assim, tá anunciado oficialmente, mas é uma indicação de que nós estamos bem longe, né? Assim, infelizmente. Eu não quero falar mal do nosso país. Eu, por exemplo, diferente de alguns que estão aqui que eu conheço, que eu já conversei hoje, né? Não vou falar nome. Vamos mudar de país, né? Pronto, eu não mudaria do Brasil, tá? Eu francamente, eu ainda, mesmo com essas condições, o Brasil para mim é o melhor país para viver. Pode ser que amanhã eu vá mudar por questões superiores, mas eu gosto muito do Brasil. Mas a gente vê muitas situações que precisam ser transformadas e eu acho que passa muito pela engenharia química, tá bom? É só uma discussão aí, certo? Eu queria só dar umas palavras, gente, muito obrigado pela audiência, tá certo? Eu acho que esse debate é saudável, tá certo? Eu não tenho muita propriedade, eu quero confessar para vocês, eu tava pedindo ajuda pro Matheus aí, tem gente que lê mais, eu não sou muito informado, assim, mas eu queria informar vocês acerca do curso, né? A Luana, você tá aí, né, Luana? Por favor, nós demos uma data, né, de second chance. Sim. Quando que é a data para segundo envio dos relatórios aí? É dia 10 de dezembro. Pronto. Então, 10 de dezembro nós estamos recebendo, principalmente aqueles que não enviaram, tá bom, gente? Não é para melhorar a nota não é isso, Lana? Isso. Pronto, porque a gente quer, né, tiveram alunos que, pronto, não fizeram, então vocês têm acesso aos vídeos, vocês estudam o vídeo e fazem o relatório com o template do relatório, tá certo? E nos enviam, a gente vai aplicar um desconto na nota, porque é dessa segunda chance, tá certo? Mas pelo menos você vai poder recuperar a sua nota, tá bom? O que mais, Luana, que a gente tinha combinado de falar? Eita, eu nem lembro, professor. Acho que é isso, né? E também acho que era isso mesmo. E basicamente o Adriano vai apresentar na semana que vem, né? No dia 4, ou no dia 11. No dia 11. Então, no dia 4, possivelmente, nós teremos o Petro Recôncavo, se o rapaz melhorou, tá bom? Senão a gente vai conseguir outro palestrante e a gente está informando para vocês, certo? Alguma dúvida, alguma demanda? Sim. Quanto às notas as notas das apresentações, só no final mesmo, né? As notas da apresentação, João, a gente já poderia encaminhá-las, porque a gente já tem, mas a gente quer terminar o bloco e mandar de uma vez só, tá? Então, assim, vocês que entregaram os relatórios já estão, por exemplo, já tá com A, vamos dizer, né? A grande maioria já tá com A. Então, possivelmente a apresentação vai manter o A, não vai abaixar o A não, tá certo? Tranquilo, tá bom? Então, assim, nós estamos com esse espírito que eu tô vendo, que eu tô muito feliz da audiência de todos aqui, tá? Então isso é muito, muito
um resultado muito positivo. Agora, assim, vocês imaginam o fluxo de atividades, particularmente a Luana está me ajudando, tá um pouco exagerado, tá certo? Apesar de estar em casa, mas pronto. Então eu acredito que no final de dezembro a gente está fechando essas notas, vai ser meio em cima mesmo. Para pós-graduação, João, a gente teria até a terceira semana de janeiro aí para continuar o curso, mas a gente vai terminar antes do Natal, viu? Tá bom? Tá certo? Era isso, beleza, né? professor. Obrigado, bom final de semana aí. Obrigado, bom final de semana também. A gente pode então finalizar, gente? Tem alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Então um bom fim de semana a todos, viu? Fim de semana aí, professor. Até mais. Até mais. Parabéns, Guilherme. Parabéns também, Valeu, Tamier. pessoal. Boa semana. Obrigado.